maravilha. Então vamos, essa palavra de hoje, ela não é tão curta, mas eu vou tentar abreviar o máximo que eu puder. Amém, amadas? Irmãs queridas em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar e vamos refletir sobre a vida de Raabe, uma mulher que, apesar do seu passado, demonstrou uma fé que transformou a sua vida. Amém? Quem aqui nunca tinha ouvido falar de Raabe? Raabe, todo mundo conhece? Não. Tem uma que não conhece, nunca ouviu falar de Raabe. Raabe é uma mulher da Bíblia, uma mulher que tinha uma vida que nós vamos agora já desvendar, começar. Eu já estou ministrando para você. Já estou ministrando. Porque hoje é isso, nós vamos refletir sobre a vida de Raabe, uma mulher que, apesar do seu passado, olha só, apesar do seu passado, demonstrou uma fé que transformou a sua vida e a vida da sua família e fez parte da linhagem do Senhor Jesus. Amém? E fez parte da linhagem de Jesus. Sua história nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos. Amém? Deus pode usar qualquer um para cumprir os seus propósitos. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bom, Ele não olha para o nosso passado. Deus olha como está nosso coração no presente. Deus olha para isso. E Raabe era uma prostituta. Raabe era uma prostituta que vivia na cidade de Jericó. Amém? Ela vivia na cidade de Jericó. Antigamente, aquelas cidades eram muradas. Todas as cidades eram muradas para evitar o ataque de outro povo, de outra nação. E aquela cidade, ela era murada, tinha uns muros muito fortes em volta dela. E Raabe morava ali, tipo na divisa do muro, em cima do muro, ali numa parte mais baixa assim. Eu vi outro dia num clipe lá que mostraram. E ela morava ali, bem encostadinha. Ela era muito humilde, muito simples. Os pais dela eram muito simples. Era um povo, por assim dizer, desnudo, né? Era um povo que não tinha posse. E eles estavam ali. E Raabe ficou por ali com os seus pais, seu irmão, sua irmã. Então a vida dela era essa, lá na cidade de Jericó. A cidade conhecida por sua idolatria. Era uma cidade muito idólatra. Uma cidade que o povo servia a muitos deuses. Eles não conheciam Deus Pai Todo-Poderoso. Eles serviam a muitos deuses. Deuses não sei do que, deuses não sei da onde, muitos deuses de madeira, muitos deuses de pedra. Eles acreditavam, então eles chamavam, então eles tinham muitos deuses. Ali tinha um tal de Deus que eles chamavam de Baal, que era o Deus, um dos deuses dele. E inúmeros deuses eles tinham, né? E eles não conheciam o Deus Pai Todo-Poderoso. Mas eles ouviam falar das maravilhas que Deus fazia. Eles ouviam falar, mas eles não o seguiam e eles não o conheciam. Então era uma cidade muito idólatra. E apesar da profissão de Raabe, Deus viu nela um coração disposto a ser transformado. Um coração disposto a crer e agir com coragem. Um coração disposto a agir com muita coragem. Então o que Raabe ela estava fazendo para ter toda essa disposição para ouvir falar de Deus e acreditar.
Nada. Ninguém chegou para ela e ministrou, falou assim, vem cá, ó, vamos sentar, eu vou te mostrar Deus, vou te falar quem é Deus, vou ministrar para você, vou pregar para você, vou falar que Deus cura, vou falar que Deus, ele te liberta, porque ela era uma prostituta e prostituição, amadas, embora poucas pessoas saibam, mas uma prostituta, isso é uma profissão. É profissão, né? A gente nunca se dá conta disso, né? Mas é uma profissão. E naquela época também era uma profissão. Era de onde ela ganhava dinheiro para ajudar os pais, para comprar comida, para se vestir. É de onde ela tirava dinheiro, era dessa vida que ela levava. Mas Deus se importou com isso quando a chamou? Não. Porque Deus viu o coração de Raabe. Raabe ouviu sobre Deus. Ela ouviu o que Deus fazia por Israel. Ela ouviu falar da abertura do Mar Vermelho. Ela ouviu falar das maravilhas que Deus andava fazendo. E ela só ouviu falar. O povo, aquele povo, por que ela ouviu falar? Ela ouviu o povo falar porque o povo estava com medo. O povo da cidade de Jericó estavam com medo dos israelitas, que eram o povo de Deus. Porque sabia que os israelitas tinham um Deus poderoso, tem um Deus poderoso que pode todas as coisas, pode abrir o mar, pode formar uma cortina de fogo em volta de um lugar, de um povo que estava com frio, para não morrer na meia-noite de tanto frio, porque no deserto era assim, né? Não é, porque existe deserto, então com uma cortina de fogo para a noite e umas nuvens frescas durante o dia, uma coisa mais ou menos assim. Está na Bíblia, é só procurar e ler, está lá, está tudo escrito na Bíblia. E então ela ouvia falar de tudo isso. Como ela ouvia falar de tudo isso, ela começou a se ligar. Ela não entrou no zum do povo. Ela teve um pouco de receio, mas o que ela teve mais foi respeito. Opa, esse Deus aí que eu não conheço, que eu não sei quem é um Deus poderoso. Acredito eu que ela deve ter pensado, quem sabe é a minha oportunidade. Isso é eu que estou falando, viu? Não está na Bíblia. Eu, segundo Thelma, está falando. Segundo a pastora Thelma está falando. Ela deve ter pensado, está aí a oportunidade da minha vida, se eu conhecesse um Deus desse. E conheceu, e chegou a conhecer. Né? Então Raabe, ela ouviu falar de Deus, de um Deus poderoso, um Deus que fazia todas as coisas. Por exemplo, abria o Mar Vermelho. Essas notícias, elas geraram fé no coração de Raabe. Geraram fé naquele coração. Pastor, onde está escrito isso? Vamos ver já já. Geraram fé no coração dela. Então, quando a gente ouve falar das maravilhas de Deus, a gente começa a acreditar, sim, que Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que pode todas as coisas. E essa mulher, ela acreditou, ela creu que esse Deus era o Deus que ela deveria ter e não aqueles que ela falava com eles não respondiam, porque Deus, ele responde. E Deus respondia para aquele povo, face a face, muitas das vezes, com homens ali, né? Moisés, com Josué. Deus falava direto com eles, né? E aqueles que ela conhecia, eles não falavam. Eram de pedra, eram de madeira. Ela pedia, conversava e eles não respondiam e ela não alcançava nenhuma bênção, né? Não podiam tirar ela da vida que ela estava. Ela continuou naquela vida por um bom tempo até Deus chegar para ela. Então o que aconteceu ali? Ela ouviu todas essas notícias e aquilo gerou fé no coração dela, levando a reconhecer a soberania de Deus. Aí ela viu que esse Deus que ela tanto estava ouvindo falar era um Deus soberano, um Deus sobre todos os deuses, um Deus sobre todos os reis, um Deus sobre tudo na vida, um Deus poderoso e fiel. E ela creu nisso, amém? Que esse Deus era assim. E a gente, muitas das vezes, a gente pode subjugar
Raabe, né? Não, ou qualquer outra pessoa. Não, nós não podemos subjugar. Por quê? Porque a gente não sabe o que Deus vai fazer. Não só como uma prostituta, não, claro que não, mas como um ladrão, como um criminoso, né? A gente tem raiva de morte, a gente quer desganar, se a gente pega, a gente quer, né? Tirar o pescoço dele fora. Por quê? Porque nós somos humanos. Mas se a gente como cristãos, nós temos que parar e pensar. Terá uma oportunidade para ele e uma oportunidade para ela. Porque Deus, Ele pode chamar quem Ele quiser. Deus, Ele pode usar quem Ele quiser para cumprir os seus propósitos. E assim servir de testemunho para que muita gente venha a se converter ao Deus Pai Todo-Poderoso através da vida daquela pessoa. E quem de nós não tem passado? Todos nós temos passado, né? De uma coisa, de outra, disso, daquilo, todos nós temos. Mas estamos aqui falando com Deus, da presença de Deus, buscando o nosso Deus. Amém, queridas? Glória a Deus. Então, ela reconheceu ali a sabedoria, a soberania desse Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos ver, pega a sua Bíblia. Josué 2. Vai lá, Josué. Está logo no começo da Bíblia. Depois de Deuteronômio. Josué. Josué 2. Eu não vou ler muita coisa de Josué, não, porque é longa a história. Tá? Então eu vou ler Josué 2, do 4 ao 8. Josué 2, do 4 ao 8 ou ao 9, a gente vai ler. E diz assim, Josué 2, 4. Porém, aquela mulher tomou a ambos os homens que Josué havia designado, enviado para espiar aquela terra, sondar aquela terra e ver como que era, se era fácil de entrar ou não, como era a vida daquele povo ali. Então, porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse, é verdade que vieram homens a mim. Isso quando o povo, os generais, a justiça, a lei daquele lugar foi atrás dela para saber se aqueles homens estavam na casa dela. E não estava. Tá? Por que não estava? Porém, eu não sabia, disse ela para o general. Porém, eu não sabia de onde eram. Ela sabia sim. Mas ela falou que não sabia. E aconteceu que, havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. E não sei para onde que eles foram. Né? Que porta foi essa que se fechou? A porta da cidade de Jericó, porque a cidade era murada, lembra que eu falei? Ela tinha um portão. Então, aquele portão lá, aquela porta havia se fechado, porque já era noite, já estava tudo escuro. Ela ficava aberta durante o dia, mas à noite ela era fechada. Ide, após eles, ela disse para ele, para o general, vai atrás deles, porque vos alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. Os pais dela trabalhavam com essas coisas, com esses feixes, né, essas fibras, para fazer telhado. Então, eles botavam ali para fazer as coisas. Então, eles botavam sobre o telhado para secar. Tá? Eles colocavam ali para secar, para depois eles fazerem as esteiras, fazerem as cordas, fazerem as outras coisas. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão, até os vales. E fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. Olha só,
Aqueles homens foram atrás deles, não encontraram. E o que aconteceu? A porta da cidade se fechou e o general ficou para fora com toda a turma dele. Acaba ficando meio que até engraçado, né? Eles que ficaram para fora, não conseguiram entrar na cidade. Enquanto isso, os homens guiados por Deus, enviados por Josué, estavam lá dormindo na casa de Raabe, escondido no telhado. Né? Muito boa essa história, muito interessante. Aí o 8 diz assim: antes que eles dormissem, ela subiu a eles por sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Olha o que ela falou. Eu bem sei que o Senhor deu essa cidade para vocês. E que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra, ou seja, da cidade de Jericó, estão desmaiadas ou desanimadas diante de vós, ou seja, desfalecidos com medo, todo mundo com medo do povo de Deus entrar naquela cidade e fazer um arraso, como de fato fizeram. Eles estavam com medo. Porém, temos ouvido, vamos ler o 10. Porém, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando que nome difícil falar, saíes do Egito. Quando saíram do Egito, melhor falando, Bíblia, você aqui complica demais, melhor saindo, quando saíram do Egito. E o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Deus, ele havia mandado eliminar esses 2 homens, e ela ouviu, e todo aquele povo daquela cidade ouviram falar sobre isso. Ouvimos o que Deus fez quando vocês saíram do Egito. Ele veio devastando tudo que poderia atrapalhar a vida de vocês. Deus veio tirando, matando, fazendo, como que Deus, dizendo, matando. Deus tira sim. Quando aquela época era diferente, o Espírito Santo não estava na terra, tudo era diferente. Então os homens recebiam ordem e executava, e acabava executando homens maus que queriam atrapalhar o povo de Deus. Então, amadas, quando nós servimos a Deus, Ele tira toda atrapalhação da nossa vida. Ele tira tudo que vem contra nós, Ele vai tirando, Ele vai eliminando. Não lhe digo como era antigamente, que matava, não. Mas Deus vai afastando. Ele causa uma situação para que você passe ilesa daquele problema. Amém? Ele vai tirando, lendo, observando a Bíblia, a gente vê o que Deus faz. Será que Deus mudou, irmãs? Será que Deus mudou? O que mudou foi a lei do homem. Essa mudou, mas Deus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e assim será eternamente. Amém? Glória a Deus. Aplauda Ele bem forte. Então, Raabe estava ali dialogando com aqueles homens, com os espias, aqueles homens que foram designados por Josué. Nós lemos o 10, né? Aí vamos ler aqui. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, desanimou, desfaleceu o coração deles. E em ninguém mais há ânimo algum. O povo estava todo desanimado, todos desanimados eles estavam, todos. Imagina o medo do general, o medo do rei. Deus é Deus em cima e nos céus e embaixo na terra. Olha o que Raabe está falando, amadas, prestaram atenção? Ela não conhecia Deus.
Mas olha o que ela estava falando. Eu sei, né? Tipo assim, que Deus, o Senhor, Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então ela já estava ali, fervendo na fé, ela já estava crendo em Deus, acreditando que Deus era capaz de fazer o que Ele quisesse. E aqui diz, ó, no 12, vamos ver o 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz benevolência, ou que vos fiz a vocês um favor, fiz a vocês se esconderem, que vós também fareis beneficência à casa de meu Pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis as vossas vidas da morte. Ela está pedindo para aqueles homens cuidar, salvar a casa dela, a casa do pai dela, o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs e tudo que eles tinham, que já não era muito, era pouco, mas ela estava ali falando, pedindo para eles, eu fiz um favor para vocês, eu falei para o general que vocês não estavam na minha casa e estavam, eu escondi vocês, eu fiz um favor, eu creio nesse Deus, por isso que eu fiz isso, porque eu acredito em Deus, eu acredito que Ele realmente cumpre o que Ele fala, então eu te peço, eu peço a vocês, que eram 2 homens, eu peço a vocês que nos guarde, nos livre disso, nos tire daqui antes que essa cidade seja destruída. Em outras palavras, era o que Raabe estava falando. Amém? Era o que ela estava pedindo para eles. E aqui a gente vê, né? Escondendo, agora eu não estou mais na Bíblia. Eu li até o 14, né? Até o 14. Então, escondendo os israelitas, ela arriscou sua vida. Ela arriscou a sua vida ou não arriscou, amadas? Ela arriscou a vida dela. Porque o general veio até a casa dela. Ele poderia muito bem ter machucado ela. Mas Deus estava cuidando de tudo. Amém? Deus estava cuidando de tudo. Ele estava sondando o quê? O que dela? O coração. Sondando o coração dela. Deus estava ali, ó, dando direção a ela para que tudo acontecesse daquela forma. Com tanta gente naquela cidade, Deus não poderia ter escolhido outra pessoa? Não, mas Ele escolheu uma meretriz, uma prostituta. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, irmãs. É bonito demais, é lindo de ver, dá até para você parar e pensar que coisa maravilhosa, que Deus é esse? Que Deus é esse que faz tanta coisa maravilhosa para nossas vidas e a gente não valoriza muitas das vezes. Nós podemos deitar, dormir, acordar, é uma bênção, é uma dádiva, é uma maravilha. Nós vamos ao médico, o médico diz, você está bem, você não tem nada, vai para casa, feliz, dando glória a Deus e aleluia. Muitas das vezes, como é que a gente volta? A gente volta assim, ai, porque demorou demais, porque eu nunca vi um absurdo desse, porque a hora estava marcada, e mesmo assim demorou desse jeito, e pisa no freio, a pessoa, o outro está na frente no carro, sai da frente, você não está vendo que eu estou com pressa, demorou muito aquela médica, demorou demais aquele médico, porque não sei o que, não sei o que. Amadas, a Bíblia nos ensina a ser vigilantes. Vamos aprender a vigiar mais. Vamos aprender a fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. É difícil porque somos humanas. É duro porque somos homens. Mas nós temos que refletir a todo tempo. Parar em todo tempo e lembrar
sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Então, tudo vai ficar suave na nossa vida. Não vai ser meia hora de atraso no médico. Não vai ser a fila do caixa que está grande no supermercado e você fica impaciente, que eu também fico. Muito impaciente, porque às vezes eu estou com a hora bem apertadinha, mas chego no tempo. Por quê? Porque Deus é bom. Eu estou em cima da hora, eu estou atrasada, mas chego na hora. Por quê? Porque Deus é bom, Ele cuida até disso. Né? Quantas vezes Deus já não fez parar o tempo para nós e a gente nunca parou para pensar nisso? Quantas vezes isso já aconteceu? Não é? E a gente nunca parou para pensar que Deus está trabalhando na nossa vida. Se eu saio de casa, venho até a igreja, venho no culto para aprender da palavra de Deus, se eu tenho uma Bíblia em casa e eu leio um versículo do dia que é maravilhoso, e eu tenho tudo isso de maravilhoso na minha mão, mas eu não valorizo. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus está fazendo por cada uma de nós. Amém? Porque Deus, Ele é maravilhoso. Ele quer que tenhamos vida longa, e muitas das vezes a gente encurta a nossa vida. A gente encurta a nossa vida. Então vamos começar a ficar mais cautelosas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então ela arriscou ali a sua vida, mas sua fé levou a proteger os servos de Deus. A fé dela levou a proteger aqueles homens, garantindo a segurança também da sua família. Olha o que ela fez. Ela protegeu os homens de Deus, escondeu os homens de Deus e protegeu a sua família e a ela também. Amém, amadas? Hebreus 11:31, Raabe é citada ali entre os heróis da fé. Os heróis da fé. Vamos lá em Hebreus. Vai lá na frente. Hebreus 11:31. Hebreus 11:31. Hebreus 11:31, lá no final da Bíblia, deixa eu ver onde que está, depois de Efésios, depois de um monte deles aí. Depois de Tito, depois de Timóteo. Glória a Deus, todo mundo achou? 31 diz assim, é só um versículo que nós vamos ler. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu ou não morreu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então, veja só, pela fé ela não morreu com os incrédulos, porque aquele povo que estava lá naquela cidade era tudo incrédulo, tudo incrédulo. Inclusive Raabe antigamente era também. Ela não conhecia outro Deus até ouvir falar do Deus de Israel. Amém? Então ela está aqui, ó. Pela fé, Raabe, a meretriz ou a prostituta, não pereceu, não morreu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias, os homens de Deus. Ela os acolheu. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: eu tive fome, não me desse de comer, eu tive sede, não me desse de beber, estive nu e não me desse o que vestir. Então, muitas das vezes, a gente está tão preocupado em olhar para o nosso umbigo, vamos dizer assim, que a gente não percebe essas coisas nas outras pessoas. Muitas das vezes a pessoa está ali necessitada, né? E a gente não percebe. Nós temos que ser mais sensíveis. Como mulheres de Deus, nós temos que ser mais sensíveis. Amém? Glória a Deus. Ali, então, Deus, Ele honrou a fé de Raabe. Jericó foi destruída, sim. Jericó foi destruída.
ela e a sua família foram o quê? Poupados. Eu já não estou mais na Bíblia agora. Ela e a sua família foram poupadas. O impressionante, amadas, é que ela tornou-se parte da genealogia do Senhor Jesus. Isso que é o interessante, que ela se tornou parte da genealogia do Senhor Jesus. Ela casou-se com um homem que se chamava Salmão. Ela se casou com Salmão. Teve um filho que colocou o nome de Boaz. E Boaz, ele era o avô do rei Davi. Amém? Então, ela teve esse filho, colocou o nome de Boaz. E Boaz foi o avô, não, foi o bisavô do rei Davi. Foi o bisavô de Davi, da tribo de Judá. E eles pertenciam à tribo de Judá. Ô, pastora, mas eu escuto tanto falar da tribo de Judá, de Judá, de Judá. Quem é Judá? Judá era um dos filhos de Jacó. Eram 12 homens. É necessário que isso seja falado, tá? Eram 12 filhos, ele teve 12 filhos homens. Cada um tinha um nome, é claro, né? Então ali foi formado 12 tribos em cima, a partir do nome daqueles homens, daqueles filhos de Jacó. E Judá era um dos filhos, uma tribo muito respeitada. Judá era um homem, teve lá suas lutas, suas maluquices, suas tribulações, sim, mas foi uma tribo muito respeitada. E Jesus também, ele veio por onde? Pela tribo de Judá. Jesus, ele veio no meio daquela gente, daquele povo, da tribo de Judá, né? E Salmão, ele era da tribo, né, de Judá. Consequentemente, ele se casou com Raabe, teve Boaz e continuaram na tribo de Judá. Aí veio os outros. Boaz era bisavô do rei Davi. O rei Davi era da tribo de Judá e Jesus veio no meio daquele povo, da tribo de Judá. Por isso, aquilo que a gente sempre fala, Jesus, o leão de Judá. Por isso que a gente fala o leão de Judá. Amém? Então ela se casou ali com aquele homem, teve aquele filho da tribo de Judá, da qual veio o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver Mateus. Olha Mateus 1, já a gente encerra. Mateus 1, 5. Mateus 1, 5. Está na metade da Bíblia, está mais fácil. Mateus, capítulo 1, versículo 5. Que a gente vai ver aqui essa genealogia aqui, ó. E Salmo, todo mundo achou? E Salmo gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute, que é outra história linda, a Obed. E Obed, que eu não sei com quem se casou, gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da mulher que foi de Urias, da Betseba, né? Tem uns aqui que a gente sabe com quem eles tiveram filhos, mas outros a gente não sabe, a Bíblia não explica, não tem como saber. Amém? Então, está ali a genealogia direitinho, bonitinho deles. Essa história nos ensina, olha, a história de Raabe, ela nos ensina a verdadeira fé. Ela nos ensina que a verdadeira fé se manifesta em ações corajosas, irmãs. Em ações corajosas. Nós temos que ser corajosas, fortes, ousadas, buscar de fato, querer de fato. Não, quem sabe? Ai, sei lá, acho que vai dar.
Que mané acho que vai dar? Eu sei que eu vou conseguir, porque Deus é comigo. Eu vou e faço porque Deus está na minha frente. Deus é comigo. Então confessa a palavra de Deus. Se Deus é por ti, quem será contra ti? Está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é com você, quem será contra você? Ninguém. Ninguém vem contra você. Nunca vi uma história na Bíblia aqui de um homem ou de uma mulher de Deus que o mal fosse até eles, a não ser que eles erraram demais e abandonaram a Deus. É diferente. Aí já Deus não tem nada a ver com isso, porque já não são mais dele. Mas quando se é dele, ele está na frente, ele está protegendo, guiando, cuidando, em nome de Jesus. É o que ele está fazendo na sua vida, nesta semana inteira, mês e ano. Ele está cuidando de você, está te protegendo, ele está te guiando, ele está sustentando nas tuas mãos. Creia, em nome de Jesus, acrescente a sua fé, levante-se e creia mesmo. Fala, não quero nem saber. Um dia desse eu estava meio mole, não estava legal, com o astral lá embaixo, porque eu não estava me sentindo muito bem. Eu estava sentada, eu parei e pensei, Senhor, por que eu estou assim tão ruim? Eu não aguento fazer nada. Quando eu vi, eu estava de pé. Quando eu vi, eu estava de pé, eu fiz assim com os pés, fiquei de pé, eu falei, como assim? Peraí, não, eu estava lá em cima no meu quarto, desci. Falei, não, que isso? Eu posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Peguei meu celular, peguei as outras coisas que eu estava tentando fazer, desci e fui fazer. Né? Então a gente tem que se lembrar sempre que Deus está conosco, que Jesus está na nossa vida e que Ele cuida de cada uma de nós. E pode vir a tempestade que vier, nós temos peito para enfrentar. Amém? Temos mesmo para enfrentar e passar por cima. Pisa na cabeça, está ali o louvor, né? Pisa na cabeça dele e passa por cima de toda a tribulação, de toda a luta, que Deus é contigo. Amém? Glória a Deus, creia somente. Ela teve fé. Então Raabe, ela teve fé, uma fé que ouve e crê. Olha, uma fé que a gente ouve e crê. Ninguém se assentou com ela para falar, Raabe, vem cá, eu vou te falar. Se tu quiser, tu vai sair dessa vida. Se tu quiser, quem? Deus. Tem um Deus que tira você dessa vida, tem um Deus que te cura. Cura desde o alto da tua cabeça até a planta dos pés. E você vai se livrar. Ninguém falou isso para ela. Ela simplesmente ouviu e creu. Ouviu o zum daquele povo, tudo com medo, amedrontado. O que é que ela fez? Quando ela viu os homens que Josué mandou, né, guiado por Deus, o que é que ela fez? Abriu a porta para eles e falou, entra. Ela não podia ter corrido se esconder, você é a primeira a morrer. Né? Não. O que é que ela fez? Abriu a porta e falou, entra, agora eu vou esconder vocês. Bem sei quem vocês são. Deus no comando, Deus no controle. Pastora, a Raabe mentiu? Não. Deus estava guiando ela todo o tempo. Ela não mentiu. Porque tem coisas que nós somos obrigadas a falar por estratégia, não por mentira. Mentira é um hábito horrível. Nenhum mentiroso herda o reino dos céus. Mas estratégias, elas existem. Nós podemos, que nem Deus ali estava guiando a ela. Deus estava junto com ela ali, fazendo com que ela fizesse daquela forma, porque Ele conhecia o coração dela, sabia que ela acreditava. Então, Deus colocou, não fala que meus filhos estão aqui, tipo assim. Colocou no coração dela, não fala. E ela não falou, não está aqui não. Eles saíram, fechou a porta, eles se mandaram, foram para longe. Vai atrás. Aí a porta se fecha de volta, quem ficou para fora foi os tontos. Mas enfim, Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo, não é, amadas? Deus, Ele é maravilhoso. Ele faz o sábio ser tonto e o tonto ser sábio. Né? Deus é maravilhoso. Então ela teve fé, uma fé que ouviu e creu. E
não teve ministração de ninguém, ela simplesmente creu. Hoje, Pai amado, Todo-Poderoso, o Senhor está na nossa vida. Hoje o Senhor está aqui nos ensinando sobre esta palavra. Quem diria que quem visse aquela mulher naquela época, como ia saber, nunca imaginou que ela ia ter a vida que teve, que se converteu a Deus, teve uma vida santa, casou-se, teve um filho abençoado e fez parte da família, da genealogia do Senhor Jesus. Quem diria que isso um dia aconteceria com ela? Com a vida que ela levava desde jovenzinha, porque essa vida começa cedo lá nesses lugares, porque as meninas com 10 anos já são mulheres, tipo assim, né? Ou já seriam. Mas ela não, Deus está ali, ó, com os olhos sobre a vida de cada uma de nós. Ele não importa o que a gente fez durante o dia, se a gente se estressou com alguém, se a gente respondeu mal para alguém, não importa se a gente até esqueceu de orar, de falar com Deus. O importante é que você está aqui, você já orou, já falou com Deus. O importante é que você se arrepende porque você respondeu mal, porque você tratou mal alguém, porque muitas das vezes tratamos as pessoas mal no nosso momento de aflição, de angústia, de correria, de tribulação. Então, se arrepende, pede perdão para Deus e, se possível for, pede para aquela pessoa também, em nome de Jesus: ô fulano, me perdoa, porque eu estava tão angustiada naquele momento que você falou comigo, que eu te peço perdão, né? E está tudo certo, está tudo resolvido, e Deus no comando, Deus no controle, guiando as nossas vidas na presença dEle, em nome de Jesus, amém? Então eu abreviei, porque é uma ministração longa, mas eu abreviei aqui, para que a gente não fique muito tempo só ouvindo. Vamos deixar um pouco para outro dia, porque essa ministração cabe muito na vida de cada uma de nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, amadas, vamos nos